Bom dia, eu vim aqui hoje para ensinar para vocês essa bolsa maravilhosa que eu nomeei de bolsa Chicago. É uma bolsa prática, com tamanho bastante adequado e relativamente rápida de fazer, ok? Eu fechei com o botão imantado e coloquei a corrente como alça. Esse detalhe aqui, um charmezinho que eu coloquei, personalizando o meu trabalho. Obviamente, é a etiqueta da minha marca Bordoche Artes. Para fazer essa bolsa, eu usei um rolo desse fio 100% poliéster, que vem com mais ou menos 100 metros, que é da marca Buton, malhas premium. Para as alças, para a alça eu usei 2 argolas articuladas, 1 metro de corrente. Para o fechamento interno, um botão imantado, que eu vou costurar com uma linha invisível e uma agulha comum, ok? Para execução do trabalho, eventualmente eu vou usar marcadores, tesourinha e etc. E aqui é a etiqueta que eu vou colocar no final. Eu vou usar a agulha número 8 de metal, que eu acho que nesse fio corre melhor a agulha de metal, mas pode ser a agulha de madeira, qualquer outra agulha, desde que seja número 8. Então, nós vamos iniciar essa bolsa Chicago com 36 correntes ou trancinhas. Essa bolsa, nós fazemos um retângulo e depois fechamos as laterais, de forma que, ao finalizar a bolsa, a gente só arremata o que a gente chama de boca da bolsa, né? Você pode fazer essa bolsa com fio de malha também. Fica a seu critério usar o fio de malha residual ou premium. Ela também vai ficar bonita e encorpada. A malha premium vai ficar tão leve quanto o poliéster. A malha residual um pouco mais pesada. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha ou trancinha de base, porém eu vou fazer esses pontos baixos nessa laçadinha aqui de trás, olha, nas costas da correntinha, nessas alcinhas aqui, olha, aqui, 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 ok? Então, eu vou pular essa primeira ondinha, essa alcinha aqui de trás, que é a primeira correntinha, a gente não tece nela, que eu fiz só pra virar. E vou começar a tecer o ponto baixo aqui, olha, nessa ondinha. Eu chamo de ondinha, que é essa alcinha aqui atrás da trancinha, nas costas da correntinha, ó. Olha aqui exatamente aonde é. Perceberam a diferença de não pegar dentro da trancinha e sim nessa alcinha de trás dela, que aí fica a correntinha no formato aqui embaixo e aqui em cima, ok? Isso na hora do fechamento lateral faz muita diferença, tá? E dá um acabamento mais bonito na bolsa. Então, nós vamos tecer 35 pontos baixos. Nós fizemos 36 correntinhas, sendo que uma correntinha é para virar, né? Para dar a virada e começar a carreira de pontos baixos. Então, voltando aqui, eu estou encerrando a carreira de pontos baixos, pegando somente nessa laçada de trás. Vou fazer aqui o último ponto baixo. E aí, vai ficar essa marquinha aqui de trancinha embaixo, trancinha em cima. Para iniciar a carreira, a próxima carreira, eu vou pegar um marcador e marcar essa laçada que fica na agulha, ok? Estou marcando esse primeiro ponto da carreira, que na realidade é para me sinalizar que na próxima carreira, o último ponto terá que ser tecido aonde está a marca. Eu viro o crochê depois que eu marquei na agulha. E essa carreira será uma sequência de pontos baixíssimos e ponto meio alto. Eu começo com baixíssimo nesse primeiro ponto aqui, ó. Ok? Olha onde que eu vou fazer o primeiro ponto baixíssimo, ó. Aqui. Faço um baixíssimo. O seguinte, um ponto meio alto.
No próximo, um baixíssimo. No seguinte, um meio alto. Um baixíssimo e um meio alto até chegar ao final dessa carreira. Voltando, então, eu vou finalizar a carreira onde eu estou fazendo em sequência um meio alto e um baixíssimo. Um meio alto e um baixíssimo no último ponto. Essa carreira, então, eu iniciei com baixíssimo, eu encerrei com baixíssimo, ok? Olha como que fica bonito o ponto aqui do lado de cá, gente, olha. Né? Então, agora para começar a outra carreira, eu vou fazer o seguinte, eu faço uma corrente, marco na agulha, para saber que esse aqui é o último ponto dessa carreira, quando eu retornar, e faço mais uma correntinha ou trancinha, ok? E aí, eu viro o meu trabalho, será o meu lado direito esse aqui, ó, e vou fazer agora um ponto meio alto em cada ponto de base. Então, vou fazer um ponto meio alto aqui, um aqui, pegando somente a laçada de trás. Esse primeiro ponto aqui eu não pego, por quê? Porque aqui já existe essas duas correntinhas iniciais que correspondem a um primeiro ponto meio alto. Então, eu vou iniciar aqui, ó, nessa segunda correntinha, ok? Pegando somente a laçada de trás. Um meio alto em cada ponto de base, pegando somente a laçada de trás. O que dá uma diferença de beleza nesse ponto impressionante. Ok? Olha, então, ao invés de enfiar a agulha aqui, eu vou colocar a agulha sempre pegando só a laçada de trás. E tecer um ponto meio alto até o final. Continuando, então, eu vou finalizar aqui a carreira do ponto meio alto, pegando somente a laçada de trás, para finalizar essa carreira. Inclusive, lembra que eu marquei para me lembrar que esse pontinho aqui também deverá ser feito. A laçada de trás aqui, ó, desse ponto de base é aqui, ok? E aí, a gente já consegue ver o formato do ponto fantasia bonito aqui nesse trabalho. Lindo. Agora, pra gente recomeçar a carreira, nós vamos repetir essa carreira de ponto meio alto e baixíssimo, posteriormente uma carreira de meio alto pegando só atrás. Essa sequência, uma carreira de baixíssimo e meio alto, a outra meio alto pegando só a laçada de trás. Então, a partir do momento que eu fiz nesse marcador, eu já retiro o marcador, passo para laçada que está na agulha, viro o meu trabalho e recomeço a carreira com um baixíssimo, bem no primeiro ponto, ok? Um meio alto no ponto de base seguinte. Um baixíssimo, um meio alto no seguinte. Baixíssimo e meio alto. E assim até o final. Finalizando esta carreira, meio alto, baixíssimo, meio alto, baixíssimo. O marcadorzinho virou aqui pra dentro, o ponto está aqui, tá, gente? Olha, um baixíssimo. Baixíssimo deverá ser feito na segunda correntinha. Lembra que a gente fez duas correntinhas e marcou uma?
Então, o último ponto dessa carreira vai ficar exatamente em cima da segunda correntinha, foi onde a gente marcou. Eu retiro o marcador e recomeço agora a carreira de meio alto. Uma correntinha, marco na agulha, faço mais uma correntinha, viro o meu trabalho e vou dar a continuidade fazendo um meio alto em cima de cada ponto de base, pegando somente a laçada de trás. Lembrando que nesse primeiro aqui a gente não tece, porque as duas correntinhas já correspondem ao primeiro ponto meio alto. Eu vou tecer aqui um meio alto em cada, pegando somente a laçada de trás. Então, aqui já está formando duas fileiras do ponto fantasia, certo? Uma, duas. Nós vamos repetir essas carreiras dessa forma que eu ensinei por 8 vezes, ou seja, de forma que a gente no final tenha 8 carreiras do ponto fantasia tecido, ok? Quando eu chegar na última carreira de ponto meio alto e ponto baixíssimo, eu retorno pra gente fazer essa carreira de acabamento aqui. Então, como eu disse, vamos encerrar aqui as 8 carreiras do ponto fantasia, que é essa carreira que vamos finalizar aqui de meio alto, um baixíssimo, meio alto e o último baixíssimo. Seria a penúltima carreira desta bolsa. Agora, pra gente fazer a última, nós vamos fazer uma correntinha, virou o trabalho, e vamos fazer uma carreira de ponto baixo, pegando a laçada de trás. Por quê? Para ficar igual ao início, a gente não começou com ponto baixo, vamos encerrar com ponto baixo. Só laçada de trás também. E na ponto baixo, a gente já pega esse primeiro aqui. A correntinha é só lateral, a gente já começa a tecer um ponto baixo em cada ponto de base, pegando somente a laçada de trás, assim como a gente fazia na carreira de meio ponto alto, ok? Então, vamos lá, até o final, terminando aqui, então, a carreira de ponto baixo, a última carreira desta bolsa. Olha como é que ficou bonito, lindo esse ponto, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar a bolsa, direito com direito, porque nós vamos fazer a costura com o próprio crochê, ponto baixíssimo, pelo lado avesso. Então, eu dobro e vou pegar um ponto daqui desse lado mesmo, onde tá saindo o fio. Aí, é só a laçada de trás dessa correntinha com essa laçada de trás da correntinha do outro lado. Baixíssimo. Fio da parte de cima da trancinha de cá, o fio da parte de cima da trancinha de lá. Fecho baixíssimo. Tá vendo, gente, que é só este fio daqui e este fio de lá. Ok? Olha, fio de cá e o fio de lá. Laço e fecho baixíssimo. Não aperta o baixíssimo. A lateral da bolsa não é para ficar franzida. Ponto, tamanho padrão, olha. Pode até dar uma afrouxadinha nele aqui, para não apertar demais, senão a bolsa vai franzir do lado. Não é essa a intenção, olha. Esse fio aqui de cima com esse fio de lá. Fio de cima com o fio de cima. Olha, então eu teci sem franzir o ponto baixíssimo por toda a lateral. Aí eu cortei o fio um pouco mais comprido, pego esse fio, laço e puxo ele todo, porque aqui já estou dando um nozinho, olha.
E depois nós vamos esconder essa ponta aqui na trama do próprio crochê aqui, ok? Para fazer o outro lado, nós vamos começar aqui na parte de baixo, tá? Para quê? Para quando o fio chegar aqui em cima, eu possa contornar a boca da bolsa e fazer o acabamento. Pra gente fazer essa lateral aqui bem certinha, nós vamos contar 17 pontos. Exatamente aqui que nós vamos começar. Como que eu começo? Fio, agulha aqui na laçadinha de cima da correntinha, agulha aqui na laçadinha de cima. Eu pego o fio, trago, eu dou um nozinho. O fio de poliéster escorrega, eu gosto muito de dar esse nozinho aqui, mas como uma medida de segurança. Claro que depois eu vou esconder essa ponta. Eu volto a agulha no mesmo lugar que eu enfiei para dar esse nozinho. Trago a primeira laçada e vou fechar da mesma forma que eu fiz do outro lado, com pontos baixíssimos. Só a laçada, só o fio de cima da correntinha. Só o fio de cima da correntinha do outro lado, baixíssimo, sem apertar, no franze lateral não. Parte de cima da correntinha, parte de cima da correntinha. Então, terminando aqui a lateral, de fechar a lateral, com o ponto baixíssimo, faço aqui o último ponto. Ok? Esse ponto aqui, depois esse fio que a gente vai arrematar. Aproveitando que a gente tá aqui do lado avesso ainda, eu vou fazer o arremate de uma dessas pontas para vocês verificarem como que eu faço. Eu vou fazer com a agulha de tapeceiro. Pego uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha comprida, que tem esse fundo mais largo. Ela pode ser retinha, tá? Essa minha tem essa curvinha aqui, mas é desnecessário. Coloca aqui, e aí você vai tramar, enfiar essa ponta na trama do próprio crochê. Não tem lugar certo, olha, eu vou enfiá-lo aqui. Vou tecer pra cá, que tá ficando mais fácil pra visualização de vocês, olha. Aqui. Debaixo do fio, tá, gente? Não insere no fio, não, mesmo porque essa agulha de tapeceira, ela não tem ponta, né? Olha, é só mesmo pra essa trama aqui não soltar, pra esse fio não soltar, e aí ele fica aqui junto com a trama, ok? Depois que eu já dei bastante pontinhos, eu corto e pronto, isso aqui está arrematado. Vocês deverão fazer isso com todas as pontas que temos aqui no lado avesso. Então, depois que eu fechei aqui, eu só alongo um pouquinho, porque eu vou desvirar a bolsa, para que vocês vejam a trama maravilhosa que fica na hora que a gente fecha com esse ponto baixíssimo, pegando só um fio de cada lado do avesso. Olha como que fica maravilhosa essa trama lateral. Olha, acabamento maravilhoso que fica nessa bolsa na lateral dela, olha isso. Olha aqui. E aqui então tá a bolsa já fechadinha nas suas laterais. Agora, eu vou voltar aqui onde eu deixei o fio. Diminui a laçada, eu deixei ela grande assim, só mesmo pra não desmanchar o último ponto. Dou uma trancinha, porque eu vou começar agora uma carreira de pontos baixos. E aqui, se eu quiser, eu já vou esconder essa ponta aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou fazer 17 pontos baixos nessa lateral e 17 na outra lateral, pra gente fechar a boca aqui da bolsa. Eu seguro essa pontinha aqui, ó, que eu já vou arrematando. Olha só como é que eu faço, olha. Ponho a agulha nesse espaço, essa pontinha tá aqui, ó. Eu envolvo a pontinha com ponto baixo, ó. E aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse ponto.
um ponto baixo nesse espaço, nesse buraquinho aqui. Um aqui em cima, um aqui no buraquinho. Aqui. Um ponto baixo aqui. A pontinha aqui, ó, ficou escondida. Agora eu vou continuar. Se eu não quiser fazer isso, gente, esconder na pontinha, não tem problema. Deixa essa pontinha solta aqui atrás, depois com a agulha de tapeceiro, você vai escondê-la da forma como eu ensinei pra você. Bem aqui nessa parte lateral. Aqui eu faço um aqui nesse ponto aqui, que é bem o ponto da emenda, tá vendo? Olha. E aí eu pego 2 fios, pra ficar bem firme. Pulo pro lado de lá, olha. Um aqui. Agora eu já estou fazendo o outro lado da boca da bolsa. Mesma coisa, vou fazer um ponto sobre esse nozinho aqui, olha. Nesse espacinho. Um ponto aqui, lateral, desse nozinho. É um nozinho porque é aquela correntinha, é o ponto baixíssimo que a gente faz no início dessa carreira aqui. Por isso que ele fica mais durinho assim, ó. E aqui no nozinho, no nozinho. Nesse espacinho. Aqui na carreira da lateral. Finalizando, então, aqui essa carreira de ponto baixo. Eu vou fazer, para arrematar, uma carreira toda de ponto baixíssimo, que vai dar uma reduzida nessa boca, um pouquinho, um arremate bonitinho, e um contorno aqui, que vai ficar com essa trancinha lateralizada, que dá um acabamento muito delicado para o nosso crochê, olha. Finalizando, então, aqui todo o contorno da bolsa com ponto baixíssimo. O primeiro ponto tá aqui, olha, certo? Tá vendo que a trancinha tá lateralizada? Eu faço o último ponto aqui, e aí eu vou ensinar pra vocês um arremate perfeito de uma carreira de ponto baixíssimo. Eu corto um pouco maior. Subo o fio. E aí, eu vou imitar esse formato de correntinha da seguinte forma, olha só. Enfio o fio aqui debaixo do primeiro ponto baixíssimo, trago o fio para baixo. Eu viro a bolsa aqui do lado avesso e vou introduzir a agulha aqui, ó, de forma que ela saia aonde esse ponto teve início. Deixa eu virar pra cá pra ficar mais fácil. Esse fio aqui não saiu daqui, ele tem que voltar pro mesmo local. E aí eu ponho a agulha de trás pra frente e puxo pra trás. Olha como é que o acabamento fica perfeito, ok? E assim nós terminamos toda a parte de crochê da bolsa Chicago, que ficou linda e maravilhosa. Perfeita. Esse fio aqui, obviamente, que nós vamos arrematá-lo da mesma forma que eu arrematei todos os outros. Eu vou dar um nozinho aqui bem sumidinho, dessa forma, olha. Aproveita essa laçadinha e dou um nozinho, olha. Ok?
E aí eu vou esconder, como eu fiz com todas as outras pontas, aqui pra dentro. Na trama do próprio crochê, eu vou esconder esse fio, ok? Vamos cortar. E pronto. Para costurar o botão imantado, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu vou usar o fio invisível. Onde que eu vou costurar? Eu conto 1, 2, 3, 4, exatamente nesse meio, porque aqui também vai ter 4, ok? Eu vou costurar uma parte do botão imantado do lado de cá e a outra parte do lado oposto. Então, é bom fazer a medida certinha para a bolsa não ficar fechando de forma incorreta, ok? Eu vou só demonstrar, assim, desculpa, o início de como que a gente prega esse botão. Então, eu já tô aqui com uma parte do meu botão, a agulha com fio invisível. Como o nome diz invisível, vai ser difícil para vocês verem. Mas é só para começar uma demonstração aqui. Eu pego o fio invisível, dou um nozinho na ponta, coloco ele no próprio fio de poliéster e enlaço um desses elozinhos aqui, olha. Mais 4, 5. Fiz desse lado. Eu passo a agulha aqui por baixo, aí sim eu passo escondendo dentro da malha, no caso aqui dentro do fio de poliéster, saio novamente aqui nesse elozinho, nesse cantinho aqui que tem esse espaço, e vou também prendê-lo aqui por mais 5 vezes. Pode ser outro fio? Pode. Se tiver o fio de bordar bem resistente, da cor do fio da bolsa, pode usar também. O importante é ficar bem firme, né? Porque isso aqui não deve soltar de forma alguma, ok? E assim eu vou fazendo, passando o fio aqui por baixo e costurando os outros cantos. Então, gente, o botão já tá preso, costurei aqui dos dois lados com a agulha, com o fio invisível, costurei a etiquetinha também com o fio invisível. E agora, eu vou só fixar a corrente nessa argola articulada. Eu precisei colocar essa argolinha aqui de intermediária, porque esse elo aqui não entra aqui. Então, eu coloquei essa argolinha intermediária. Caso você não queira colocar essa argolinha intermediária, você compre uma corrente que o elo dela seja um pouquinho maior que esse, porque aí ele diretamente já encaixa aqui como eu encaixei essa argolinha. E aqui você só fixa esse elo articulado, essa argola articulada na bolsa. Pega de argola de cá. Um pouco enjoadinho de fazer isso, que a pressão aqui da argola articulada é grande, mas é importante você passar em vários fios aqui, na trama mesmo do crochê, para a bolsa ficar bem fixa. Deixa eu virar aqui, que eu acho que fica mais confortável, ok? Faça isso do mesmo do outro lado também. Fixa a argola articulada aqui. A pressão desse aqui é como se fosse um mosquitão, né, gente? Então, fica fixa assim. Olha só como é que ficou linda a bolsa Chicago nesse tom avelã do fio botão. Não ficaram lindas? O toque aqui do chaveirinho fica a seu critério, você colocar, né? A observação que eu queria dizer é o seguinte: essa aqui eu usei a agulha 8 e sobrou isso aqui de um rolo de botão, ok?
vocês verem o rendimento do fio. Essa aqui ficou um pouco maior, eu fiz com agulha 9, e aí não sobrou fio. Olha só pra vocês terem a dimensão do tamanho, agulha 8, agulha 9, deu essa diferença aqui, e uma diferença pouca na lateral também, ok? Você pode usar a 8 ou a 9, eu achei a 8 ponto, ficou mais justinho. E peço para vocês deixarem um like, comentários e me seguirem nas redes sociais. Bordoche Artes, meu nome é Mônica, Instagram Bordoche Artes, Facebook Bordoche. Até a próxima!